parte da instrução, né, do processo, com a realização do interrogatório. Boa tarde novamente para o senhor. O nome completo do senhor, por favor? Ramon Campidelis Correia. Senhor Ramon, o senhor é nascido, data de nascimento 15 de março de 96? Sim, Filho de José Enio Aparecido e Celeste Campidelis Ferreira? correto, Vossa Qual que é a Excelência. profissão do senhor? Pintor. O senhor é casado? Sim, Tem filhos? sim, O senhor tem algum problema de saúde? não. Ok. Já conversou reservadamente com o seu advogado? Já conversou, doutor? Sim, Já, né? É, tem direito constitucional e legal ao silêncio, tá? Não é obrigado a responder as perguntas formuladas nem pelo juiz, nem pelo promotor, nem pelo jurado, nem pelo seu advogado. Podendo responder apenas as perguntas que o senhor tiver interesse em responder, só informar que vai, caso não queira responder, que vai permanecer em silêncio. Nem como contar a sua história, caso queira contar. Se confessar o teor da acusação, havendo condenação, a pena poderá ser reduzida pela confissão espontânea, né? Se eu gostaria que fosse lida o teor da denúncia, o senhor dispensa a leitura porque já tem conhecimento. eu já tinha conhecimento desde a época que chegou o meu conhecimento que eu Dispen- apresentei ao meu advogado. tá. Dispensa a leitura nesse momento? Qual a leitura? Da denúncia, da acusação, do que o senhor está sendo acusado. Dispensa a leitura? Se você quiser ler, pode ler. Ah, não, é o senhor. Eu... Pode esperar. Não, dispensada a leitura da denúncia, né? Direito do senhor, mas o senhor manifestou, né? Ok, doutor Tiago concordou. Vai avaliar cada pergunta, porventura, formulada pelo juiz, pelo promotor, ou vai responder apenas os seus advogados? Não, vou Vai responder. responder, né? Essa acusação aqui contra o senhor, né? De tentativa de homicídio contra o Maximiliano Santoro e a vítima Juan Carvalho Melo. Ela é verdadeira? O senhor participou desse crime na forma da denúncia ou ela é falsa? O senhor não participou? Vossa Excelência, ela é falsa. É falsa, né? O senhor tinha conhecimento, a grau de amizade, intimidade, né, com os Correios outrora denunciados junto com o senhor, cujos processos foram desmembrados, o Gabriel Santos Rocha, bem como o Rodrigo Costa Silva? Não, não tinha nenhum vínculo com eles. Nem que Conhecia eu essas nem pessoas? mesmo conhecia. Segundo a acusação à época, ao tempo dos fatos, né, o senhor morava, né, na rua Delfino Olívia, 24, Barra Esperança, Ipatinga, Minas Gerais. E rua Salvador, Everton Ribeiro, Barra de Santos Dumont 2, Governador Valadares. O senhor tinha essas duas residências? Não, em Valadares eu nunca tive Não. essa residência. Mas essa residência aqui da rua Delfino Olívia, 24, Quem reside nesse endereço são minha mãe, meus pais. o senhor já morou lá em algum período? Já morei lá sim. Quanto tempo? Até o ano de 2016, E após essa data, 2016, o senhor foi para onde? em Betim, Belo Horizonte, metropolitana. Entendi. O senhor residia e morava onde lá? Eu morava no. Qual que é o endereço, doutor? Eu não me recordo. Ô, Vossa Excelência, eu não me recordo o endereço, porque morei pouco tempo e fui embora. Entendi. O senhor trabalhava com quem, Betim? Em Betim, procurei serviço, mas como não achei, eu e minha esposa, nós vendia roupas íntimas, peças de roupa íntima, buscamos no Brás e revendia pela internet. Tá. Então, aproximadamente em 2016, o senhor morou nesse endereço aqui indicado no processo, né? Sim, Após o senhor foi para Betim. a Betim. Conhecia as vítimas? Sobretudo o Juan Carvalho Melo? Não. Segundo a acusação, o senhor era o líder, né, de uma organização criminosa e que teria determinado que fosse morto, né, o Juan. O senhor determinou algum tipo de comando, de ordem para que o Juan fosse morto por alguém? Negativo e até mesmo nem tenho esse posto que estão me acusando. O senhor já foi processado, né? Processado, ou seja, denunciado, né?
em concurso, né, com algum desses outros correios indicados aqui no processo, que eu já falei para o seu nome? Não, O Gabriel Santos Rocha, Rodrigo Costa Silva, vulgo Digão, né? Nunca não, foi. não. Já foi. Cadê? Só um minutinho, fechou. Só um minutinho. Há quanto tempo que o senhor é casado? Casado mesmo, oficialmente de 8 a 9 anos. Tem o REDS aqui no processo juntado no ID 10.44.10.22.820. Juntado pelo Ministério Público, que indica, né? Fato envolvendo, indicando o seu endereço em 2021, né? A rua Delfino Olive Esperança, né? O senhor já morou na rua Hortência Esperança? Não, O senhor disse que residiu no bairro Esperança até 2016, né? correto. O senhor trabalhava com que época que o senhor estava no bairro Esperança, residindo, morando? De que eu trabalhava? É, Vendas de carro. aonde? Comprava o carro no leilão, reformava e vendia. Minha mãe me ajudava. O senhor tomou conhecimento de algum vídeo, alguma agressão ocorrida com relação à vítima, bem como a pessoa que foi ouvido hoje, né? Mendes Gualberto? Vossa Excelência, só tomei reconhecimento desse vídeo quando me incluíram no processo, que eu tive acesso ao processo. Quando o senhor residia em Betim, né, que o senhor está falando, o senhor morava em casa de aluguel, casa própria? Essa casa era de quem? Aluguel. O senhor já tem algum celular registrado no nome do senhor? Alguma conta de telefone que o senhor usava? Era cartão? Telefone que eu usava é o que eu estava nos Estados Unidos. E quando o senhor morava em Patinga, bem como lá em Betim, o senhor tinha algum celular que o senhor usava? Sim, O senhor já participou de algum grupo de WhatsApp com relação a esses demais acusados? não. Conhecia a vítima? Não.
Conhecia o local onde a vítima foi assassinada? O açaí? Eu conhecia devido à avenida e eu ter morado no bairro. O Miguel, né? Conhece essa pessoa de nome Miguel? Não, Já chegou a residir, morar no Rio de Janeiro por algum período? Vossa Excelência, nem nunca fui no Rio de Janeiro. Já foi envolvido, ligado a algum grupo indicado ADA, né? Amigo dos amigos? Não, Faz parte de alguma facção criminosa? não. Quando o senhor residiu, né, no bairro, o senhor tinha alguma inimizade lá com o pessoal? O pessoal tinha alguma. Não simpatizava com o senhor, algo do tipo? Algum entreveiro com alguém, algum vizinho, algo do tipo? Vossa Excelência, eu não tenho inimizade no bairro, até mesmo no bairro Planalto, onde é que eles falou que eu tenho inimizade, eu também não tenho inimizade nenhuma, com concretização certeza do que eu estou afirmando para o senhor. Foi quando que o senhor foi para os Estados Unidos? O senhor tem conhecimento? O senhor se recorda? Para os Estados Unidos, eu acho que no começo de 2021, ou 20, ou 21 ou 20, acho que é 21. Entendi. O senhor foi de maneira legal ou clandestina? Eu fui de maneira clandestina. Se entreguei na imigração, eu, meus filhos, minha esposa, a polícia fez todo o protocolo, liberou no país. E eu estava seguindo o protocolo, indo na corte todos os meses que precisava de quem vive legal nos Estados Unidos. Na época que o senhor foi para os Estados Unidos, o senhor se recorda quanto que o senhor teve que gastar para ir para lá? Vossa Excelência, na época foram US$ 25.000, mas você paga um pouco, chega lá, trabalha e paga o restante. O senhor pagou esse valor para quem? Para um coiote. O senhor realizou esses pagamentos? Sim, Conhece as irmãs do Coronel Gabriel não, Santos Rocha? não. Tem alguma coisa específica que o senhor tenha conhecimento por que estão imputando esse fato ao senhor? Acusando o senhor desse crime? Não tem nada específico. No bairro lá, o senhor tinha alguma inimizade com algum policial militar? Não. O senhor já teve veículo, carro, moto?
Tive uma moto 150, Titan, Você utilizava esse veículo aonde? Aqui em Patinga ou Belo Horizonte. estava registrado o nome do senhor? Não, não cheguei nem a transferir. Como eu vivia, estava vivendo um pouco de venda de carro, peguei ela e já repassei. Já foi preso ou processado anteriormente? Antes, sim. Ok, pelo Ministério Público com a palavra. Ramon, boa tarde. O promotor de justiça, tá? Ah, bom, o senhor respondeu uma boa parte aqui. As pessoas aqui, o senhor conheceu, acho que o senhor respondeu se conheceu o Juan, né? Você respondeu, né? Desculpa. Sim, não conheci. Não conhece, não conhecia. Não conhecia o Juan, né? Conhecia o Gabriel, Gabriel, não. o Rodrigo, Também não. o Luan. Luan, fui conhecer agora. Eu hoje, no dia de hoje, saber quem que era o Luan. Aquele que o senhor lê, que o senhor estava aqui presente o tempo todo. Ah, na polícia que consta que ele declarou ali no que estava vinculado ao senhor no tráfico de drogas. O grupo onde foi circulado o vídeo, isso aí tudo não é verdade, não? Não é verdadeiro, senhor. Esse vídeo o senhor chegou para o senhor? Esse vídeo não chegou, só tive conhecimento desse vídeo quando me vinculou ao homicídio. Você não soube nada do vídeo, não. Não, antes Então, nada. o senhor não ficou revoltado ou nervoso com ele por causa do vídeo? Não tem nenhum porquê de eu ficar revoltado, porque eu não tinha vínculo, não tinha envolvimento, nada, nem mesmo conhecia. Tá. Eu tenho que perguntar pro senhor Ramon, né, não fazendo pegadinha nem nada, mas eu para entender a versão do senhor, né? Que essa parte é até pro senhor dar a versão do senhor mesmo. É para não só eu, como, né, que tô fazendo, participando, mas os jurados também, né? O senhor, então, tá negando que você tenha qualquer participação com isso aqui, segundo, né? Nego. E o senhor nega que seja uma liderança de tráfico, tenha sido a liderança de tráfico no. O senhor entendeu que caso que o senhor responda aqui, não vai fazer você responder automaticamente por um crime só porque o senhor declarou. É irrelevante porque aqui nós temos a ver, segundo na investigação e denúncia, com o tráfico de drogas. O senhor alega que tenha sido a liderança de tráfico de drogas lá no Esperança, que tenha praticado tráfico no Esperança, crime de porte, todos foram falados, muitos aqui. O senhor nega tudo? Ou, ou se Eu se o senhor nego. quiser responder também, é direito do senhor. Não, eu quero responder porque qualquer tipo de pergunta que o senhor tiver de me fazer, eu posso te responder e nego tudo sobre liderança. Até mesmo quando eu fui embora para os Estados Unidos, eu não estava dando conta de cuidar da minha família, que minhas panelas já não estavam dando conta. Quem me ajudava a mandar um dinheiro, às vezes, que nós estava faltando necessidade para nós comer, é minha mãe. Tá. Eu posso entrar nisso aí também, você pode responder sobre a situação na época, mas primeiro eu estou perguntando em relação. Foi citado aqui seu mandante de alguns homicídios, rapaz, das duas moças, né, da Paz e da Aline, do Toso, né, com o paraplégico, vários outros foram citados, foi citada atividade de tráfico sua, chefe do tráfico em Esperança, foi citado roubo. O senhor nega tudo? Tudo. Então o senhor nega que exercia ou exerceu o tráfico lá no Esperança? Nunca exerci esse cargo. Nunca foi Nunca, traficante? nunca fui exercer desse cargo de liderança, nada. Certo. Tá, mas aí, tráfico, você chegou a fazer alguma coisa? Não. Vossa Excelência, no passado eu errei em 2016. Assumi, fui réu confesso
paguei minha pena, saí, mudei de Patinga e fui para Belo Horizonte tentar uma nova vida. Aham. O senhor tem uma condenação, né? Sim, É um fato de 2015, né? 2016. Pela condenação, pela denúncia de 2015. Mas tá bom. O senhor teve algum problema assim pessoal com policial? Problema não assim, né? Pro pessoal, não ia comer, não gostava de mim, não ia comer com cara, sei lá, por desavença pessoal com algum policial, civil, militar? Ô, Vossa Excelência, que eu saiba, não. Não. Que tem o meu conhecimento, não. Mas o senhor toma conhecimento, né, com certeza, aqui, não só pelos depoimentos de hoje, mas outros casos que o senhor respondeu, de diversos integrantes da Polícia Militar, diversos integrantes da Polícia Civil apontaram o senhor como liderança, chefe de tráfico no Esperança, como autor de mandante de vários homicídios, executor de homicídios, autor de tráfico, autor de roubo, né? O senhor, sim, imagina por que isso? Por que os policiais, diversos policiais, hoje 2 aqui, principalmente, mas outros tiveram tentaram o senhor como chefe de tráfico lá no Esperança? Ô, Vossa Excelência, eu não tenho a mínima ideia de poder te responder o porquê que chegaram até a mim. Porque se eu não tenho vínculo, não tenho amizade, e muito menos nem em Patinga eu já estava morando. Tudo bem, isso aí ficou claro, mas a pergunta é se o senhor exerceu traficância ou liderança antes de sair de Patinga ou depois, e segundo os policiais, mesmo depois. Mas ok, estou perguntando antes e depois. Antes, Só para entender o que o senhor antes, venceu. Não errei queira no meu falar, lógico. passado. Eu errei no meu passado. Eu entendi, o senhor falando, Sim. mas agora, liderança então de tráfico, o senhor não... Não, liderança não. Até então, já até paguei, falta um ano só para me eliminar tudo da minha pena total. Ah, apenas o senhor era tráfico e porte de arma? Era só o tráfico. Só o tráfico. Sim. É, os policiais aqui que foram vídeos, o senhor ouviu? Investigador André, policial Ananias, que apontaram aqui, que apontaram o senhor como autor do homicídio, como chefe de tráfico. O senhor teve algum problema com eles? Olha, senhor, eu até escutei o depoimento dele, vários depoimentos que ele deu. Ele Eu, está falando de quem? Sargento Ananias, que o senhor me perguntou, eu não concordo, porque eu sei a verdade, igual ele falou que eu tenho problemas com indivíduos do bairro Planalto. Se o senhor quiser tirar uma dúvida e quiser me pegar aqui agora, não, só para te dar uma explicação para o senhor ter um entendimento, e me pôr agora dentro do bairro Planalto, para me circular com todas as ruas do bairro Planalto e alguém me vigiando, se alguém fazer algo comigo, o senhor vai ter certeza que ninguém vai fazer, porque eu não tenho problema no bairro Planalto. Até mesmo nem conheço o tal do Célio que eles estão indicando. Nunca nem vi, nem sei. Aham. Uma situação com seu pai, o senhor nega que tem a ver com isso. Do Seu meu pai ter pai, sido do meu assassinado. pai, É, quantas vezes eles já me abordaram e falaram outros nomes que tinha executado meu pai. E quando mataram meu pai, eu estava preso. E ele falou, quem matou seu pai? Desculpa. eu estava. Você sabe quem matou? Você foi atrás de saber? Eu não posso afirmar quem que é, mas o investigador André, ele trabalha com isso, então o papel dele é investigar e trazer até a Vossa Excelência. Uhum. Você não sabe? Então você não sabe, não. Não. Foi quando? Que ano? Foi em 2016, ele alegou que eu estava dentro do carro junto com meu pai, que indivíduos acharam Isso que que eu ele tá estava, ficando. acharam que eu estava. E já tinha mais de 40 dias que eu já estava recluso nesse tráfico de drogas. Entendi. Mas que ele disse que os Estava indivíduos preso, acharam. estava preso já, quando meu pai faleceu.
senhor não tem ideia do porquê, que não seria coisa relacionada ao tráfico, se o seu pai ter sido assassinado. Ou se ele tinha algum. Devido. Sim, eu fiquei sabendo sim, porque meu pai morreu. É, veio um rapaz que já tinha mudado a vida dele, morava, pediu meu pai para retornar com ele para a cadeia de Ipaba, a penitenciária de Ipaba. Meu pai foi fazer um favor, como meu pai mexia muito com política, meu pai então tinha muitas amizades. Meu pai foi fazer um favor de retornar com esse rapaz para a penitenciária de Ipaba. Quando ele retornando com ele na penitenciária de Ipaba, realmente não era para o meu pai, era para o rapaz que estava do lado do meu pai. Tá, entendi. Eu acredito. Uhum. É, a mãe do senhor foi ameaçada já por conta de outras pessoas ligadas ao crime aqui? Olha, senhor, que eu tenho conhecimento, não. Não te relatou isso, não? Porque até mesmo ela mora no bairro até hoje. Anda e tem um ponto de comércio dentro do bairro. Não, sim, mas eu estou perguntando se ela foi ameaçada, né? Se o senhor ficou sabendo, ela foi ameaçada. Foi relatado aqui pelo policial André, se ela foi ameaçada. Se ela continuar morando, ok, mas se o senhor ficou sabendo dela ter sido ameaçada? Não. O senhor também, claro, falei aqui, né? Pode responder se quiser. O senhor teve relação na morte das duas moças lá, das pazes da Aline? Nego também. É, mas o senhor sabe, assim, por que que o senhor foi relacionado? Simplesmente o senhor conhecia as pessoas envolvidas, conhecia elas? Olha, senhor, respeito a sua pergunta para mim, mas hoje eu estou para te responder o crime de hoje. E esse crime eu já respondi ele duas vezes e já fui pronunciado nele duas vezes. Tá certo. É, quando o Juan morreu, você estava onde? Em Belo Horizonte. O senhor estava já foragido da Justiça? O senhor ficou foragido? Não, porque até mesmo como que eu vou sair do país foragido, passar pela uma polícia federal e tirar meu passaporte? Tem gente que sai. Tá. É, o senhor ficou na condição de foragido durante algum período? Nos Estados Unidos? Sim. Sim. O senhor optou para poder continuar lá? Se o senhor quiser responder. Senhor, eu optei porque é minha família, é meus filhos. Quando meu filho chegava e me pedia algo que aqui no Brasil eu não tinha condições de dar a ele, eu já não tinha dinheiro, não estava trabalhando, entreguei currículo na FIT de Betim, fui espalhei currículo e nenhuma das portas abriu para mim devido à minha passagem que eu já tive do tráfico de droga. As coisas estavam difíceis para mim. Uhum. É, não ficou sabendo da polícia estar procurando o senhor, não? Ou sabia? Se eu quiser Não, responder. sabia, eu sabia. Sabia, eu sabia, mas pela lei você não é obrigado a apresentar, porque até mesmo eu não tinha vínculo e ligação ao fato, entende? Eu tinha medo. Falar para vocês que eu não tenho medo, eu estou mentindo, entende? Mas Entendo. eu acredito na justiça. Uhum. Mas medo o senhor fala de quê, assim? Medo? É, que você falou. De eu ficar longe dos meus filhos, o que que ele hoje está passando, o que que eu estou passando, porque tem uma semana que eu não sei o que que é comer. Hoje eu fui comer um prato de comida, Por que que o senhor não está comendo? porque eles estão sofrendo e por toda a injustiça que estão fazendo comigo. É por conta disso que eu sou inocente aqui hoje. O senhor tinha sido julgado num júri aqui ou é o primeiro? Tribunal do júri, né? Primeira vez. Plenário.
A pergunta que eu tinha era em relação a. O senhor falou não vai responder, né? Em relação a esses outros fatos. É, tá bom, não vou perguntar. Não tem mais pergunta pro senhor, não, senhor Ramon. Pela defesa do Thiago, alguma pergunta? Excelência. Ramon, boa tarde. Boa tarde. Você já respondeu, Ramon, mas só para que fique claro. Você tinha alguma desavença? Conhecia o tal do Célio, que aqui foi informado que seria o traficante do bairro Planalto? Não, doutor, nem conheço. Atualmente, você está atualmente hoje recolhido em qual unidade prisional? PP, privativo em Belo Horizonte. Quando você chegou extraditado dos Estados Unidos, você foi para qual? Nelson Hungria. Durante esse período que você teve preso lá na Nelson Hungria, você teve contato com seus familiares, teve acesso aos seus filhos? Não, até mesmo quase achei que ia perder minha família. Na cela lá tinha quantos indivíduos? 22, Você estava dormindo no chão? encostado na parede do banheiro. Em relação a tanto ao Juan, vítima, e tanto ao Luan, testemunha ouvido aqui hoje, você tem algum vínculo, algum problema com eles? Não, O sargento Ananias utilizou uma expressão aqui que após o vídeo teria ocorrido um salve. Você chegou a fazer salve? o que é salve? A expressão que ele utilizou, dando a entender que seria uma mensagem, um recado, você chegou a cometer esse ato de mandar um salve? Não, A denúncia, Ramon, que foi imputada a você, e já é a última pergunta, inclui que você narra que você seria o mandante e premeditor da ação que envolveu o homicídio do Juan. Você tem relação com esses fatos? não, senhor. Sem mais, excelência. Pelos jurados, alguma pergunta? Ok. O senhor tem algo mais a dizer em favor da sua defesa, que não foi dito, perguntado, se eu quer acrescentar, modificar ou mantém o que foi dito? Senhor, eu só quero acrescentar que eu fui embora do Brasil que eu já não estava aguentando mais viver aqui do jeito que eu estava vivendo. Entendeu? Vendo meus filhos sofrer e passar minha família, minha mãe, passar por toda essa tribulação que está passando. Ok, pode encerrar o interrogatório, então, pode encerrar já. Ação penal 500 9855 43 2022 8303 13, né? Usado Ramon Campidelis Correia. Vítimas, né? O Maximiliano Santoro e o Juan Carvalho Melo, né? Senhor André, o nome completo do senhor, por favor? André Henrique Martins. Policial. Excelência, pela ordem, a defesa Pois vai não, doutor. contraditar a testemunha só para fins de registro? Doutor. MM juiz, no que pese o policial André ser um servidor público, já ter atuado no fato, neste processo e em outros, a defesa no dia de hoje foi surpreendida com o referido policial carregando um cartaz entregue à família, pedindo por justiça. Por sua vez, isso não é um papel de um investigador de polícia, tornando ele totalmente parcial para prestar depoimento na presente data. E a presente manifestação, eu tenho aqui no meu celular o vídeo do policial André chegando com cartaz em mãos para trazer para dentro desse plenário e entregar aos familiares, os familiares da vítima, com o único e exclusivo motivo de gerar imparcialidade, ou melhor, parcialidade nesse julgamento na data de hoje. Então, a defesa vem contraditar a testemunha, inclusive para fins de registro. Será tomadas medidas administrativas internas na corregedoria e até mesmo externa no órgão de controle externo, porque algo está ocorrendo e a mando de quem
nós devemos descobrir dentro deste processo. Então, essas são as contraditas, com fundamento no artigo 214 do Código de Processo Penal, a referida testemunha, ou melhor, a referida testemunha torna-se parcial e indigna de fé para prestar qualquer depoimento na presente data. Pelo Ministério Público, doutor Jonas, algum requerimento, manifestação? Sim, excelência, discorda totalmente, né? Posição do advogado, doutor. Não há qualquer irregularidade que o investigador tenha auxiliado a um familiar, a genitora. É normal que na atuação, obviamente, que policiais que atuaram no caso tenham contato com as pessoas envolvidas, com os familiares da vítima. É o trabalho deles. E não há qualquer mácula, não há qualquer irregularidade, de modo que o policial André é um servidor de 20 e tantos anos de carreira, atua no homicídios com muito zelo e bravura, condecorado, homenageado pela instituição, não há qualquer mácula no depoimento dele. Ok, só suspender aqui. O doutor tem o vídeo, por favor? Gravando? Seu André, o senhor tem um grau de parentesco, amizade, inimizade com o acusado, os corréus, né? O senhor Rodrigo Costa Silva, que não está sendo julgado hoje, bem como já foi julgado o seu Gabriel Santos Rocha com as vítimas. Nem grau de parentesco, nem de amizade, nem com vítimas, nem com autores, nem com ninguém que figura como envolvido no caso, nem testemunhas. Ok. Estava portando algum cartaz, ingressou com algum cartaz? Sim, eu estava com os papéis que eu deixei ali no balcão, eu nem entrei aqui com os papéis. Mas esses papéis se referem ao quê? Senhor? Esses papéis se referem ao júri? Não, se refere ao júri. Não tem nada a ver com o júri em si, não. Não, né? Ok. Então tá, doutor, registrada a sua insurgência, tá? Vai ser ouvido compromissado na forma da lei de dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho, caso falte com a verdade. Pelo Ministério Público, a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia. Cumprimentar mais uma vez o investigador, né? Chama até de doutor, investigador André, né? Não só por esse trabalho nessa investigação, mas anos prestados de grandes trabalhos da Polícia de Ipatinga e a Ipatinga. Excelência, eu pedi para fazer uma pergunta direta. Não, tá bom, então. Só fazendo como. Não. Vamos ser Tá bom, objetivo. doutor. Artigo 212, Código CPP. O senhor atua há quantos anos aqui na Polícia de Ipatinga? Já há 17 anos. Muito bem. Certo. Só, então, até como foi, né, perguntado pelo advogado, a relação do senhor com o seu réu, o senhor Ramon Campidelis aqui, alguma coisa fora do profissional? Apenas Não conhece ele conheço fora do âmbito profissional, não. como investigador da Polícia Civil, né? Exatamente. Mesmo a família também, Não conheço da vítima. ninguém pessoalmente, Aham. só no âmbito profissional. Nem da vítima, nem de... Nem de um deles. Perfeito. Então, eu vou iniciar uma sequência de perguntas sobre o caso, né? São muitas coisas que eu vou questionar o senhor, mas o senhor vai pontuando, né? Tanto deste caso, quanto também acerca do réu, né? Então, o senhor apontar para nós, né, de acordo com a investigação e conhecimento seu como investigador, Sim. quem era o rapaz Juan Carvalho, o Ramon Campidelis, né, qual a relação entre eles e como iniciou-se os problemas entre eles que levaram, segundo a investigação, segundo a promotoria afirma que Ramon Campidelis mandou matar o Juan. Como é que se deu essa sequência de fatos? Então tá. Tudo começou quando, em novembro de 2021, né, no dia 23 de novembro de 2021, nós fomos acionados. Eu, à época, era chefe dos investigadores da Delegacia de Homicídios aqui de Ipatinga, e nós fazíamos local de homicídio. Então, nós fomos acionados pela Polícia Militar e pela nossa perícia a comparecermos no endereço da Rua Crisântemo, número 325,
onde havia ali um ponto comercial que era um açaí. Açaí 325, se eu não me engano, que era exatamente a rua. Ali, no local, nós identificamos uma pessoa baleada. Gravando? Bom dia para o senhor Maximiliano Santoro, né? Bom dia, senhor. Seu Maximiliano, eu pedi para o senhor sempre olhar para frente, para a câmera, tá? Não, é mesmo, correto. Independente de onde sai a pergunta, por gentileza, tá? O senhor foi rolado no processo como vítima, né? Sim, Nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público contra o Ramon Campidelis Corrêa, tendo como vítimas, né, o senhor Maximiliano Santoro e o Juan Carvalho Melo, né? O processo foi desmembrado, mas envolve também o senhor Gabriel Santos Rocha e o Rodrigo Costa Silva. Vai ser ouvido como vítima, solicito que o senhor colabore com a verdade, tudo bem? sim. Passar para o promotor, depois para o advogado de defesa. Já foi falar, tá? Com a palavra, então, o Ministério Público. Obrigado, excelência. Muito bom dia, senhor Max. Tá? Relatar ao senhor que, com certeza, também é a mesma orientação da defesa, do doutor Tiago, com certeza, de que o senhor falar a verdade, né? Só a verdade, só o que aconteceu, sem nenhum, né, receio. O senhor tem, né, dever, apesar que o senhor aqui é vítima, mas o senhor tem, né, um dever moral, né, com a justiça de falar a verdade, só a verdade do que aconteceu, né? Sabe ou não sabe, lembra, né? Conforme a verdade, tá bom? E com muita. Não, o senhor está aqui só para relatar, com esse dever de relatar isso, né? O processo é conduzido por outras pessoas, tá? Pode ficar muito tranquilo. Bom. E então, é, o senhor Juan, ele era o que do senhor lá? Ele trabalhava, ele qual que é a relação dele lá com o senhor? Ele era meu chapeiro. Chapeiro, né? Trabalhava na hamburgueria. Tinha quanto tempo que. Então, eu comprei a loja no mesmo ano. Era do meu primo. Aí tinha mais ou menos 5 a 6 meses que eu tinha adquirido a hamburgueria. Uhum, Aí ele veio junto com quando eu fiz a compra, né? uhum. Mas ele tinha mais ou menos um ano. Mais alto, perto do microfone? Quando eu comprei a loja, ele já trabalhava lá para ele, o meu primo. Aí comigo ele estava 5 a 6 meses, mais ou menos. Aham. Certo. Você já conhecia ele antes? Sim, porque eu tinha a pizzaria do lado da hamburgueria. Aí quando eu adquiri tudo, a gente já convivia junto já. Tranquilo, assim, Sim, sim. benquista, conhecer a família dele? Conheci a mãe, porque morava do lado ali e a gente sempre teve um contato, né? Antes disso aí, o senhor teve algum receio, assim, o Juan falou alguma coisa, outra pessoa falou, olha, tá estranho, alguém tá querendo fazer alguma coisa com ele, ou estão falando aí que estão descontentes com o Juan, ou passaram por ali perto, teve... Não, não, nada não. É, tá, o estabelecimento seu é a Esperança, né? Isso. Tá no processo aqui, mas só para mais ou menos dos presentes. É, certo. Como é que foi lá no dia? Antes, teve alguma coisa de outros pessoas aparecerem lá? Como é que foi, não? Que aconteceu essa... Tava sentado no externo, a gente tem uma área externa, né? Tava sentado eu, Juan e mais 2 pessoas. O movimento de dia de semana é muito fraco. A gente tava batendo um papo lá e passou uma moto que provavelmente era do pessoal que fez os disparos. Passou bem devagar e olhando para a loja. A gente ficou meio desconfiado, só que depois de uns 2 minutos a gente não viu nada mais passar e continuamos conversando. Eles pararam na rua e como lá é um pouco mais alto e tem umas escadas descendo, eles ficaram mais ou menos um pouquinho mais depois daquela barra ali. Aí o de trás desceu, soltou uns 4 a 5 disparos. Eu e os 2 que estavam sem ser o Juan, a gente foi para a rua e o Juan parece que entrou dentro da loja. Aí parece que desceu e fez o assassinato lá dentro. Então, nos primeiros disparos, o senhor foi atingido? Eu fui atingido do pé. Certo. Então, os autos entraram
foram atrás do Luan? Desculpa, do Juan? Com certeza entraram porque ele foi morto lá dentro, né? A gente estava na área externa, na área externa quando aconteceu. Certo. O senhor, e aí tá, o senhor, né, relatar conforme aconteceu, tá? Sim, conforme a verdade. O senhor, naturalmente, o senhor deve ter ficado com. Após o senhor ficou atemorizado, o senhor Sim. Uhum. O senhor fez contato assim, com familiares, avisou sobre outras pessoas que poderiam ser alvo também? Com familiares de. Familiares do senhor, o senhor tem um Não, primo, né? eu tenho um primo que trabalhava para mim, que é o Miguel. Ele trabalhava, aconteceu parece que já foi mencionado aqui sobre o vídeo. Aham. Quando eu soube do vídeo, eu demiti ele. Só que eu não sei o tempo do vídeo com o assassinato, quanto tempo que foi. Você E a- demitiu ele, por quê? O vídeo circulou, chegou pro senhor? o vídeo circulou e me mostraram. Assim que mostrou, eu desativei ele da empresa. Que agredindo o rapaz? Sim, o pai do rapaz também foi lá na Ah. loja procurar ele Uhum. para ter uma conversa. Ele falou que queria conversar com o meu primo. Eu falei que não trabalhava mais lá pelo ocorrido. Uhum. E assim que O Juan aconteceu. comentou desse vídeo. Né? Não, Juan não Não. tinha comentado. Não. Eu O nem senhor sabia. sabia do Luan, Não, do Luan tá não ligado? sabia que tinha o Juan no vídeo também, não. Uhum. Você conhecia o rapaz que apanhou, o Luan? Não. Depois você ficou sabendo quem era? Se alguém. Quem procurou lá o senhor, de familiar do Luan? O Que pai apanhou? dele, O pai, o pai. Mas eu também nunca, Uhum. nunca tinha visto, não. Ele falou que ele era, se ele era policial. Não. Entendi. Aí o senhor estava falando, o senhor fez contato então com a família? Eu liguei pro Miguel. Aí eu falei assim, ó, acabaram de matar o Juan aqui. O Miguel e ele andavam muito junto, eram amigos mesmo. Se você tiver aprontado alguma coisa, mete o pé, porque acabaram de matar o Juan e vieram para o Juan mesmo, por ter atirado lá da rua e ter seguido ele até dentro da loja. O senhor ficou com o estabelecimento fechado depois? O senhor teve receio? O senhor perdeu serviços? Se eu não me engano, foi uma terça-feira. A gente fechou no momento, óbvio. Quarta-feira era o aniversário da minha esposa, a gente já tinha programado de fechar quarta-feira, a gente trocou a folga de segunda para quarta, por isso ela nem estava no local no dia, que foi dia 23, e dia 25 a gente fechou de luto. Tenho quase certeza que a gente voltou na sexta ou no sábado, a gente não ficou muito tempo fechado. Eu sei que foi 1 ou 2 dias de luto. O Elismar também era parceiro dos meninos, andava junto? Sim, o Elismar trabalhou para mim alguns meses de motoqueiro. Depois que eu trouxe o meu primo para pizzaiolo, da minha pizzaria, eu precisei de motoqueiro e ele chamou o Elismar para trabalhar de entregador, mas não foi muito tempo também que ele trabalhou, não. Depois da morte do Juan, você viu ele por lá? Não. O senhor chegou a ver o corpo do Juan lá na hora? Não, Por quê? não gosto. Pelo choque. Sim. O senhor teve com os familiares do Juan depois, relatou para eles? A gente conversou um pouco no velório. Depois a gente não teve muito contato mais. O senhor viu o Miguel depois, o paradeiro dele? Não, Ele... não tem contato. Uhum. Então, o Elismar trabalhou com o senhor, né? O Miguel. E naquele momento, o Juan. Né? Sim, O Luan não, né? não. Uhum. Esse vídeo, na época, chegou pro senhor, circulou também para muita gente? Circulou? Não me lembro.
Só chegou para mim e eu fiquei sabendo. O Juan já tinha falado alguma coisa sobre estar com receio, estar com temor, tá? Não. Você teve algum prejuízo lá no estabelecimento, assim, de as pessoas não terem receio de ir lá? Não, não. Não teve. Seu pé, como é que ficou depois? Você foi atendido pelo SAMU? Então, no dia, o SAMU foi, só que eu preferi não ajudar a polícia, né? Mas eu estava depondo lá e meu pai falou que ia me levar depois. Só que eu não tinha visto que tinha perfurado. Aí o cara do SAMU falou assim: olha, atravessou a bala, você tem que ir para o hospital para ver se tem fagulha, tem que fazer raio-x. Aí lá para depois, acreditei, umas 10h30 da noite, 11h30 da noite, eu fui com meu pai pro hospital. O Juan, ele era lá do Esperança também? Morava próximo lá? Sim, É, senhor Maximiliano, da minha parte, não tem mais perguntas para o senhor, não. Maximiliano, boa tarde. boa tarde. Senhor, o senhor sabe quem foram os autores desse crime? Não, O senhor, em algum momento, recebeu nomes de possíveis suspeitos? não, O senhor, em algum momento, recebeu o nome de quem seria o mandante, se tinha mandante? também não. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. O policial militar aqui, o Ananias, Sargento Ananias, que estava lá na sala com o senhor, ele foi ouvido aqui, ele fala que no momento dos fatos, o senhor teria falado que o mandante seria o Ramon Campidelli. Negativo. Você, inclusive, chegou a conversar com esse policial? Não. Ele foi na minha casa depois, em um dia depois, ele falava que tinha indícios que tinha tráfico de drogas próximo à loja, que usavam a minha loja como talvez um ponto. Aí eu falei que pode ser que eles colocavam referência por ser um comércio, mas nunca teve tráfico ou algo do tipo, não. O investigador que foi ouvido aqui na parte da manhã, o André, ele disse que quando o senhor prestou depoimento lá na delegacia, porque lá você fala isso que você está dizendo. Aí ele fala que depois que terminou o depoimento, informalmente, o senhor falou para ele, o Ramon, que foi o mandante. Não, mentira. O senhor tem medo, tem algo que está escondendo da gente? Eu? É. Não. Então, na delegacia também você não teve essa conversa com ele? Não. O Juan, você tinha informações se ele estava envolvido no tráfico de drogas? Também não. O Miguel e o Eliasmar, ou Elismar, que colocou de forma... Tem informações que eles estavam alugando moto para pessoas cometerem crime. E chegou ao seu conhecimento? Não. Posso explicar mais ou menos da moto? O da moto foi o Juan. Ele comprou a minha moto. Parece que no dia que eu fui depor, eles colocaram isso de aluguel. Mas não foi. O Juan comprou uma moto minha. Só que ele me pagou 2.000, eu vendi por 4 e eu ia meter isso no salário dele. Aí até o policial militar ele colocou isso como aluguel, mas não saiu da minha boca que era aluguel. Foi uma compra que o Juan teve comigo e ia bater no salário dele o restante do pagamento. Ô Maximiliano, em relação a... O senhor disse que teve contato com a família do Juan, vítima, no velório, conversou um pouco com eles. Eles chegaram a relatar para o senhor quem seria o mandante, se tinha mandante, o que estava... Não, Não? não. O senhor que é o maior interessado como vítima. O senhor já conhecia o Ramon Campidelli? Não, Já tinha ouvido informações sobre ele? também não. Sem mais, excelência.
Só constatação. O senhor já foi ouvido em alguma audiência de instrução envolvendo algum outro corréu? Júri não, só depoimento O normal. depoimento, né? Isso. Já prestou em juízo já, né? Sim, Ok. Até logo, obrigado. Boa tarde. Responde pro senhor, hein? obrigado. Bom dia para a senhora. Nome completo, por favor. Eduarda Santos Rocha? Isso. Tem como... Isso, mais um pouquinho. A senhora foi rolada como testemunha nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público contra o Ramon Campidelis Correia, tendo como vítima o Maximiliano Santoro e o Juan. Um minutinho, o processo saiu de novo. O Juan Carvalho Melo, né? Tendo processo desmembrado, também foi denunciado o Gabriel Santos Rocha e o Rodrigo Costa Silva. A senhora tem algum grau de parentesco, amizade com essas pessoas? Se eu tenho, Parentesco, amizade? só com o Gabriel. Ele é meu irmão. Irmão do Gabriel, né? Sou irmã do Gabriel. Tá, foi denunciado também como corréu, né? A senhora vai ser ouvida como informante do juízo, está solicitando que a senhora colabore com a verdade, tudo bem? Sim. Doutor Tiago, pela defesa, com a palavra. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Eduardo, de forma bem objetiva aqui, o Gabriel é o que, segundo a acusação, seria um dos autores desse homicídio que está sendo apurado aqui hoje. A senhora é irmã dele, correto? Correto. Tá. Na época dos fatos, a Polícia Militar disse que foi à residência da senhora e teria recolhido um áudio, ou teria recebido um áudio, no qual a senhora teria gravado, em que o Gabriel teria dito, numa briga familiar, foi eu mesmo que matei. Isso aconteceu? No dia que aconteceu, meu pai trabalhava fora e, como ele trabalhava fora, a minha mãe estava conversando com o Gabriel a respeito, imprensando ele. Gabriel, você fez isso? Ele, não, mãe, não fiz, não fiz. E, no caso, para acabar com aquela discussão, tipo assim, né? Eu falei, vou falar que eu fiz para acabar e pronto, acabar essa falação na minha cabeça. Aí foi o que aconteceu. Eu acho que estava falando com meu pai e encaminhei errado, que meu telefone estava com a metade da tela queimada. Tá, só para entender. Então, você fez essa gravação para encaminhar para o seu pai e encaminhou errado. Isso. E aí você está encaminhado para quem? Pro... Para a Polícia Militar? Alguém da polícia, algo do tipo? Só para Mas não foi diretamente para a Polícia Militar, não. Por causa de conversar, até mesmo que eu trabalhava na padaria. entender. Antes, então, aí por ter conversa mesmo. Tá. Depois que você encaminhou o áudio, a polícia teve lá no local e efetuou a prisão do seu irmão, correto? Sim. Tá. Aqui consta também que seu irmão, na hora que ele estava sendo apreendido, ele teria ameaçado vocês. Chegou a acontecer isso? Não. Não. E aqui vem em relação ao Ramon Campidelis. A senhora conhece o Ramon Campidelis? Nunca vi ele. Estou vendo ele primeiramente agora. Primeira vez que estou vendo ele. No dia que a Polícia Militar esteve lá na casa a realizar a prisão do seu irmão, algum momento citou o nome do Ramon Campidelis? Não. O seu irmão, em algum momento, chegou a dizer que teria recebido alguma ordem, algo para executar esse crime? Não, porque meu irmão também não conhece o Ramon. Meu irmão não conhece ele. Lá na hora, estava você, sua mãe, mais quem? Tava eu, minha mãe. Eu acho que minha irmã estava. Minha irmã. Você já tomou conhecimento que teve alguma ordem, foi utilizada aqui a palavra salve, determinando essa execução? Não. Sem mais, excelência. Pelo Ministério Público. Sem perguntas. Faz alguma pergunta? Ok, pelo juízo. Algumas perguntas. A senhora tinha conhecimento de se o irmão da senhora realizava o tráfico de drogas no bairro? Não. Sabe dizer se ele trabalhava? Ele, na época, eu acho que ele estava trabalhando de ajudante de pedreiro. Eu acho que estava. Ele tinha algum. Sabe dizer se ele residia com a sua mãe ou morava sozinho? Ele O Gabriel. morava com a gente na casa do lote do meu avô. Mesma casa? É.
Mesmo quintal ou mesma casa, residência? No mesmo quintal. Eu morava com meu avô, ele morava com a minha mãe na casa ao lado. A senhora tem outros irmãos? Tem minha irmã, Outra menina, né? a Daiane. Você recorda na época dos fatos que ele foi preso, se ele estava com o cabelo pintado, algo do tipo? Tingido, né, de tinta? Quando ele foi preso, ele estava com o cabelo da cor normal. Se não se recordar, não tem importância não, tá? Tá. Hum. A senhora foi ouvida na delegacia? Sim, Foi, né? Foi constrangida, coagida, agredida por algum policial, algum agente público? não, Foi ouvida em juízo? Em audiência, foi, né? sim. No júri do seu irmão, a senhora foi ouvida? No, Se recorda? no júri popular? É. Fui ouvir. Na audiência foi, né? Na audiência eu Tá, fui. ok. Até logo, obrigado. Bom dia para a senhora, hein? O senhor, o nome completo do senhor, por favor? É o nome completo do senhor? É. É Luan Mendes Gualberto dos Reis. Pode falar um pouquinho mais pausado? É Luan? Luan Mendes Gualberto dos Reis. Seu Luan, o senhor foi rolado como testemunho nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, inicialmente, né, contra o Ramon Campidelis Correia, o Gabriel Santos Rocha, Rodrigo Costa Silva, né? Tendo como vítimas os Maximiliano Santoro e o Juan, né? Com R, Carvalho Melo, né? O senhor tem algum grau de parentesco, amizade e inimizade com essas pessoas? Mesmo não. Amizade, inimizade. Pode olhar reto, só para não, você não sair do microfone. Tem amizade com... Com eles, não. Não? Ok. O senhor compromissado na forma da lei, diz a verdade, está sob pena de ser processado por crime de falso testemunho, caso o senhor falte com a verdade. Minta em juízo, tudo bem? Uhum. Tá? Olhando sempre aí para frente, fazendo um favor, tá? Tá. Por causa da câmera aí. Pela defesa, doutor Tiago, com a palavra. Luan, boa tarde. Luan, seu pai é policial militar? Isso. Na ativa ou está na reserva? Aposentado. Consta aqui nos autos um vídeo no qual você... Vídeo. Um vídeo? Vídeo. Vídeo. O vídeo da briga. Ah, tá. No qual você teria sido agredido. Só para entender, quem que estava na briga e o que, que aconteceu? O que aconteceu foi que eu peguei a ex do menino, do Miguel, né? Aí eles foi e me bateu mesmo. Tá. Você ficou com a ex do Miguel, eles te agrediram. Mas quem te agrediu? O Miguel, hein? O Miguel. O Miguel. E quem estava gravando? O Juan. Juan. E O Elismar, Elia... quer dizer, o Elismar. Peraí. Juan ou Elismar? O Elismar. Tá. E o Juan estava onde? Tava do lado de todo mundo lá. Então tinha o Elismar, o Juan do lado, o Elismar gravando e o Miguel te agredindo. Miguel, isso aí. Correto. E esse fato ocorreu envolvendo a namorada do Miguel. Isso. Ok. Em relação a esse fato, teve alguma ordem no bairro para determinar, para mandar matar alguém em virtude disso? Não. Não. O senhor conhece o Ramon Campidelis? Conheço de vista. O senhor chegou a ouvir que lá no bairro teve alguma ordem, algum mando Não. por parte dele? Vamos por etapa. O senhor foi ouvido na delegacia na época acerca das agressões. Qual, da mulher ou dali? Caso que eu fui na delegacia da mulher e do fora também. Na delegacia, foi dia 1º de dezembro de 2021. Aham. Lá na delegacia você narra a questão da agressão, Isso. eu acredito que você foi lá por isso. E do nada eles começam a te perguntar, você a falar, em relação a Ramonzinho. Que o vídeo publicado no grupo do WhatsApp montado para reunir o pessoal que traficava drogas para o Ramonzinho, o vídeo foi publicado, sendo que tal grupo, o vídeo se espalhou e virou assunto de comentário geral, que depois do espancamento o declarante foi expulso do tráfico de droga e não mais retornou. E aí você vem narrando esse fato, dizendo a palavra Ramonzinho. Você vendia drogas por Ramon? Não. Esse Ramonzinho que você está citando aqui é o Ramon Campidelis? É que eu já vi de vista. Não, então, esse Ramonzinho que você cita no seu depoimento, então é isso que eu estou te perguntando, você já vendeu drogas por Ramon? Não, nunca vendi droga pra ele, não, eu só vi de vista. Mas por que no seu depoimento aqui... Quase que na delegacia, ali no fórum, no dia que eu fui no fórum, na frente do juiz, eu falei com ele. São dois momentos.
Você foi na delegacia. Sim, isso que eu tô falando, tô explicando. Peraí. Depois da delegacia, você foi ouvido lá no fórum. Eu tava lá, Sim. ok? Da delegacia. Aham. A delegacia tá falando aqui que você fala que vendia drogas, seu depoimento, você assinou, que vendia drogas por Ramon Campidelli. Não, mas eu não vendia. Entendi. Não Por que vendia. que você sabe por que que consta isso aqui? Por causa que eu falei isso lá. Aí chegou ali no fórum ali, eu falei que eu não fazia. Por causa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por causa que ele estava falando que me prendia lá por causa do assunto do Miguel. Ué. Eles estavam me batendo, eles estavam querendo colocar o tráfico lá comigo. E eu não tenho nada a ver. Ué. Peraí, para a gente poder entender. Quando você foi ser ouvido, Aham. você está dizendo é que eles estavam querendo imputar você um crime de Ele tráfico. falou que se eu não falasse o que eles queriam ouvir, eles iam me prender. Ué. Mas o negócio que eu falei, que foi a única coisa que eu falei foi isso. Ué. Foi que eu não tinha nada a ver. Aqui na delegacia, aqui, ó. Tá. No fórum. Mas agora lá na mulher, realmente eu falei isso aí. Aí mesmo que eu falei isso aí, eu fui desmentir ali no negócio. Por causa que não tem nada a ver com isso. É porque você fala rápido, só para a gente. Então você está falando que lá no início você falou porque você foi falei. obrigado a falar. Isso também. E depois você veio e falou a verdade. Falei a verdade ali no fórum. Tá. É, então, o policial civil aqui, que o nome é André, foi ouvido aqui na parte da manhã, ele relata que, informalmente, lá na delegacia, você falou para ele que quem teria mandado matar o Juan foi o Eu? Isso. Eu? Não, ele falou. Estou te Quem fala? perguntando. Que policial falou isso? Deixa eu fazer a pergunta. O investigador que estava aqui na parte da manhã, quando ele foi ouvido, ele fala que quando ele te ouviu, Não, mas é mentira. informalmente, o senhor falou para ele que quem teria mandado matar o Juan Não, foi o pai. Ramon. Isso não, jamais falei isso, tá doido? Nunca na minha vida eu falei isso. Eu tô com ele aqui agora, nunca falei isso não, você tá doido? Ó, isso é mentira desse cara aí. Você chegou a receber ou ter conhecimento de alguma ordem, salve, determinação? Não, depois do vídeo lá que aconteceu lá, acabou, eu perdi o contato com todo mundo. Entendi. Não aconteceu mais nada, não. Sabia de quê? Ele me tirou de tudo. Ninguém conversava comigo, ninguém conversa comigo até hoje. Entendi. Entendeu? Sem mais, excelência. Sério, pegou alguma pergunta? Vou ter sim, então. Seu Luan, esse promotor de justiça, tá? Então, o senhor sabe, isso foi até, né, enrolado pelos advogados para depor. Aqui, o senhor tem um dever de relatar a verdade dos fatos, tá? Pode ficar tranquilo, que eu tenho que perguntar para o senhor em relação aos fatos aqui, tá? Tudo bem. Que o senhor falou agora aí que na situação do vídeo, né? Esse vídeo ele foi quando, assim, mais ou menos? No caso, o Juan foi morto em novembro. Foi um mês antes, 2 meses antes? Né? O vídeo do que aconteceu, que eles bateram no senhor? Depois que morreu. Hã? Depois que ele morreu ou antes? Antes. Não entendi a pergunta. Quando o Juan morreu? Esse vídeo foi quando? Foi antes? Pode ficar tranquilo. Esse vídeo foi antes do Juan morrer, né? Claro. Não, foi depois. Né? O vídeo foi depois do Juan morrer? Que saiu foi. Ah, Mas tá. que fez foi antes. Ah, Mas tô que ele perguntando foi, pro senhor. foi divulgado e tudo mais foi depois. Ah, foi depois. Depois. Entendi. Mas agora que aconteceu foi antes. Entendi. Procuraram o senhor achando que o senhor pudesse ter relação com a morte do Juan, assim? Não? Não, graças a Não? Deus não. Você falou que quem bateu no senhor foi o Miguel. Miguel. Eles levaram o senhor para algum lugar antes ou já... Não, foi de lá né? Eu fui lá. E os outros dois ajudaram, assim? Não, só o Miguel bateu. Mas estava... Gravando. O Elismar tava gravando. Certo, mas que estava quem lá no... Só Tava pra- os quatro. Tava o Elismar, o Miguel, o Douglas e o Juan. Ah, Douglas também. E o senhor falou... Tá falando aqui, o Elismar gravou? Gravou. Uhum. Que na polícia lá, o senhor falou que o Juan que gravou. O senhor lembra? Ah, não falei nada disso não. Não? Não.
O pessoal, quem lembra quem te ouviu lá foi uma. Não, Foi, não foram o quê? foi na polícia? Na polícia, lá na delegacia, lá na. Não é na mulher, não. Delegado, o nome dele não Ah? lembro, não. Delegado. Delegado. E tinha outra mulher trabalhando lá, uma Tinha escrivã. escrevendo. Delegado estava também participando. Tá, ué? Uhum. Eles te forçaram a falar as coisas, te obrigaram, te ameaçaram de A única agredir. coisa que falou comigo foi isso, que se eu não falasse que eles queriam escutar em relação do tráfico, eu ia rodar, ué. Eles iam me levar Rodar preso. como? Me levar Hum. preso. Uhum. Quem falou isso, seu delegado? Delegado. Ele tá contando aqui quem atuou foi o doutor Marcelo Marinho. Marcelo Marinho. Não sei. É, o senhor da Esperança, né? De esperança. O senhor já ouviu falar do Ramon ser traficante? Aquilo significa que vai responder por isso só porque o senhor falar. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar sobre ele mexer com tráfico, com droga. Não? O Ramon. O Ramon ali? É, Ramon. Não. Não, nunca ouvi falar, né? Sobre ele ser chefe lá da Esperança, Não. chefe lá do tráfico. Pra mim, tava lá em... Como que é o nome que tem? Lá em Rio de Janeiro que tava. É. Mas antes disso, Não. dele estar foragido da polícia, Não. não? Fiquei sabendo que ele tava em Rio de Janeiro. Dele ter arma, Não. dele ser ligado à facção criminosa, nada, só nunca vou falar, não, né? Tô perguntando, entendeu? Não tô perguntando se o senhor tá afirmando tô pedindo pro senhor afirmar que ele é não. Perguntei se o senhor ouviu falar. Uhum. É, O senhor teve. Então o senhor não teve nenhuma atividade de tráfico junto com o Ramon? Foi, não, tá doido? E como tráfico, o senhor teve alguma atividade? Já. Foi antes disso aqui, depois? Foi antes. Foi antes? Antes. Antes do vídeo que você fala? Foi antes do vídeo que você fala? Não, antes do vídeo, antes do... Se praticar, É, você pode ficar em silêncio se quiser, tá? Uhum. claro. Não, eu já falei, ó. O senhor não, né? O senhor negou. Aham. Embora também o senhor possa não responder, juiz, né? Oi? O senhor poderia não responder essa pergunta, né? Mas enfim, o senhor... É... Certo. Como que o senhor ficou sabendo da morte do Juan? O quê? Como que o senhor ficou sabendo que o Juan morreu? Do Juan? Juan, é. Foi saber mesmo. Hã? Saber mesmo. Todo mundo sabe. É. Que todo mundo sabe. O TS Todo mundo sabe. O TS todo mundo sabe. É... Depois do vídeo, o senhor teve algum contato com o Miguel? Com algum... Não. Graças a Deus, não. O senhor falou que o vídeo... Você falou que... Né, respondeu que você falou que o vídeo foi antes do Miguel do Juan morrer. Mas ele só foi divulgado depois? Depois que morreu. Tem certeza? Eu acho que sim. Se não foi mais ou menos perto desse tempo aí. Por favor, você não vai sair do sistema. Mas tem que olhar pra frente ou pra essa câmera aqui? Isso, pode olhar para frente. O microfone, aquele microfone. Aham. Por favor. Ele te agrediu lá como, assim? Como é que foi? Ele bateu em mim com a mão primeiro e depois ele pegou o pedaço de pau e começou a me bater também. Ele Pedaço falou de que era pau. porque que era que estava Por causa da mulher, ué. Ela era namorada do Miguel atual ou era ele? Era esse. Mesmo assim, Mesmo assim, ele pagou de doido. Ou seja, nem foi. Ela não traiu ele com. Não, tá. O senhor teve interesse de que que o Miguel e os outros fossem processados por ter agredido o senhor? Não, eu acho que quem fez a denúncia. Não sei se foi minha mãe, eu acho que foi minha mãe que fez a denúncia. Tô perguntando pro senhor. Não, eu não. Mas o senhor tinha interesse que. Não. que nesse- Eu não. Uhum.
Por quê? Que Então, você não- aconteceu é que eu fui lá, eu subi lá em cima pra eles me bater, pra que eu vou fazer alguma coisa contra isso? Desculpa que você falou rápido, eu acho que eu não ouvi. Eu fui lá em cima pra eles me bater, pra que eu vou caçar dentro do Então, isso? você influenciou? Eu fui por conta própria pra lá, pra eles me bater, Hum. eu fui por conta própria. Uhum. Não tem por que eu fazer alguma coisa com eles, não. Eu fui lá sozinho, Uhum. já sabia que ele fosse. Uhum. O... Obrigado. O pai do senhor é policial? Foi policial? Qual que é o nome do pai do senhor? É, Marcos. Marcos. Marcos o quê? O sobrenome? Marcos Antônio. Mendes? Marcos Antônio Mendes Reis. Tem um trecho aqui do depoimento do senhor na polícia. Eu vou perguntar para o senhor se, né, que o senhor realmente falou isso, se não falou, se... Está assinado o depoimento do senhor, né? Mas na folha 88, 87, né? 87 do... 88 versos, né? E após o espancamento, Miguel, Juan e Elismar deixaram seu trecho de depoimento do senhor, né? Conforme está Deixaram o nos quê? autos. É o trecho que está no depoimento do senhor. Não, mas deixaram o quê? Oi? Deixaram o quê? Vou ler aqui para o senhor. Ah, tá. Abro, começar a ler. Que após o espancamento, Miguel, Juan e Elismar deixaram o declarante ir embora e publicaram um vídeo no grupo do WhatsApp montado para reunir o pessoal que traficava drogas para o Ramonzinho. Sendo que de tal grupo o vídeo se espalhou e virou comentário geral. Isso aqui é mentira? Não. O vídeo eu não sei onde que foi, não, mas o vídeo foi em algum grupo que espalhou. E grupo com o Ramonzinho. Não, foi com ele, eu não sei não, mas teve algum grupo que espalhou esse vídeo aí. Por causa que, em relação lá, que tava nós quatro lá em cima lá, eles falou que não era pra ter soltado o vídeo não, sabe? O vídeo era pra ter ficado só ali mesmo. Como é que é? O vídeo era pra ter ficado só ali mesmo. O vídeo era para ter ficado só ali. Só lá. Só que aí alguém esparrou o vídeo. Alguém esparrou. Alguém mandou o vídeo pra lá. Constou aqui também, estou perguntando para o senhor. Aham. E depois do espancamento, o declarante foi expulso do tráfico de drogas e não mais retornou. Fato ocorrido há 3 meses. Sim. Sim? Sim. O senhor foi expulso por quê? Porque repercutiu? Por que o senhor foi expulso? Porque só apanhou, foi expulso? Qual que é a Por culpa? causa que também não, acho que não tem cabimento, né? Não tem cabimento eu continuar, não. Não tem cabimento por quê, senhor? Por causa de mim, que eu mesmo não queria também. O esparro deles lá, o cara vai voltar ali pra quê? O esparro é. Você falou, fiz esparro? Foi isso que você falou? Não, eu fui esparro. Esparro. É, tirado, eu fui tirado. Tirar de quê? Que ele me bateu. Não, né? O Miguel me bateu. O senhor apanhou e a culpa era sua de ter apanhado? Ah, culpa assim, pra mim eu acho que não tem culpa não, que eu não peguei mulher de ninguém. Uhum, Eu peguei falou. foi esse. Uhum. Agora ele quis bater pro cara. Ele é doido, sei lá o que ele é. Mas tá bom. Quando o senhor foi... o senhor narrou aqui lá na polícia, né? E aí também, até que se o senhor, né? Se o senhor tá com o advogado, se você quiser dizer que não quer responder, né? Não entendi, não. Se o senhor quiser dizer que não quer responder, o juiz também, que acabou de falar para o senhor também nesse sentido, mas tem um trecho aqui do depoimento do senhor que diz assim, vou ler aqui, tá? Esclarece o declarante ter sido preso em flagrante no ano passado por tráfico de drogas, permanecendo 3 meses encarcerado, sendo sua atuação vinculada a Ramonzinho. Você foi Não. briga. Hã? Você foi briga, eu rodei na briga. Briga? Briga. Não foi flagrante de tráfico, não. Não. Tem certeza? Foi briga. Não, teve tráfico lá com o meu colega. Ele tava com acho que 5 gramas de maconha no bolso. Uhum. Aí nesse dia que eles prendeu a gente na briga lá, achou essa maconha e colocou o tráfico também. Passa o microfone, por favor, senão não vai. Tá? Pode olhar para frente. Por favor. Outra parte aqui do senhor falando, fala assim, que perguntado o que fez e onde estava na data em que Juan foi assassinado, 23/11/2021, por volta de 8 da noite, respondeu que estava em casa com sua namorada e com seu pai, recordando-se que foi sua namorada Jane Maria quem deu notícia do assassinato de Juan, tendo ela recebido tal notícia via celular. Foi?
Como o senhor ficou sabendo desse vídeo aí que tinha? É. Depois todo mundo veio chegar falando comigo. Todo mundo chegou perguntando o que aconteceu e eu já sabia que tinha soltado o vídeo, né? Isso aí foi depois do homicídio do Juan? Então, não sei se foi depois ou se foi próximo, mas pra mim, eu acho que foi depois. O vídeo. Tá, obrigado. É... O senhor foi perguntado por policiais militares sobre essa agressão que fizeram com você depois? Foi, ele tava até aqui, até agora ele tava aqui. O polícia que perguntou. Mas não tá aqui mais, não. Pois é. Então, você foi perguntado por esse Tá. pelo sargento aqui sobre. O que tava ali com ele. Aí o senhor falou com ele. O que o senhor falou com ele em relação ao vídeo? Quem tinha Falei feito? com ele que foi por causa de mulher mesmo. Ele perguntou por que tinha batido no meu. Falei que ele foi por causa de mulher. Aí nesse dia que eu falei que foi por causa de mulher, foi. Me liberou. Não tava com nada. Uhum. O senhor falou pro seu pai também essa Não. história? Só depois que o vídeo saiu que ele ficou sabendo. Só depois que o vídeo ficou sabendo. É que o vídeo saiu. Não era pra Sabe se o seu pai procurou alguma das pessoas lá para saber? que eu saiba, não. O senhor mora com seu pai? Hoje em dia eu tô morando sozinho. Uhum. Você tá morando lá no bairro ainda ou o senhor saiu? Do lado dele. Do lado da casa dele. Mora do lado do... Do lado da casa do meu pai. Ah, tá. Entendi. Na casa do seu pai, no Esperança. Esperança. Nunca saiu de lá, não? Ou não, saiu do Esperança, assim, não. Já morei no morar. Mas Nesses últimos anos. não, só lá. Seu pai, você lembra quando ele saiu da polícia? Só, se você não lembrar, né? Tem uns 5, 10 anos, né? Tem uns 5, 6 anos. Por aí, eu acho. Eu não vou ter mais perguntas, não, excelência. Obrigado. Ok. Pelo jurado, alguma pergunta? Pelo juiz, duas perguntas. No dia lá desse vídeo, tinha alguém armado? Não. Que me mostraram, não, né? Arma de fogo? O senhor viu não, né? Me mostraram, não. Tá. O senhor reagiu Não, que vocês falou que se eu reagisse lá na hora lá, os 4 iam bater em mim. Todo mundo ia bater em mim. Chegaram a advertir o senhor isso aí, né? Falou. Ok. Até logo, obrigado. Bom dia pro senhor, hein? Tá desesperado, tá? Tá. Até logo. E foi absolvido de várias, então parece que é até uma perseguição mesmo. Tiago, não fez a gravação. Você pode repetir as perguntas, por favor? Posso, excelência. Desculpa aí. Ô, Marlene, vou repetir as perguntas porque não ocorreu a gravação, tá? Ok. Tá. Vou tentar ser mais objetivo aqui. Você e o Ramon já estão juntos há quanto tempo? Há mais de 10 anos. Tá. Decorrente desse relacionamento, vocês têm quantos filhos? 2 filhos. Idade dos filhos? 8 anos. Tá. Em relação à acusação de que o Ramon teria sido o mandante do homicídio do Juan, chegou alguma informação para a senhora? Não. Tá. Na época dos fatos, o fato ocorreu no dia 23 de novembro de 2021. Você se recorda onde vocês estavam residindo? Sim, em Betim. Vocês estavam residindo na Rua Palmeiras, no 58 Betim? Exatamente. Recorda que se o Ramon estava comparecendo no fórum para assinar mensalmente? Sim. Tá. Quando vocês... a pergunta era se na época o Ramon estava conseguindo emprego em razão de já ter sido condenado? Não estava. Estava muito difícil. Tá. E aí vocês resolveram ir para os Estados Unidos ilegalmente? Por qual motivo? Em questão de melhoria para os nossos filhos mesmo. Tá. O Ramon chegou a ficar preso lá na imigração por quanto tempo? Em torno de 3 a 4 meses. Tá. Nesse período, como é que está sendo a
A convivência com os filhos em poder não ver o pai, eles se reclamam, estão tendo um tratamento psicológico, como é que está essa questão? Em questão disso, estão bem ansiosos, né, com tudo que vem acontecendo, até porque a gente estava fora, eles viram, né, eles sendo presos. Então, está sendo bem constrangedor, né, mas por causa das crianças mesmo. Tá. E a última pergunta era se em algum momento, acho que eu até perguntei, ou chegou ao seu conhecimento, você teve acesso a alguma mensagem, algum salve, algum recado, alguma determinação de que o Ramon teria dado ordem para executar o Juan? Não, não. Sem pergunta, Excelência. Ministério Público. Só uma pergunta que eu tinha feito, né, a mesma, né, que a senhora tinha respondido, até eu pergunto do doutor aí, se a senhora tinha dito, salvo engano, como sempre não foi ele, o que a senhora respondeu? Sim. Uhum. Ele, além desse caso, ele foi absolvido ou de outros casos? Sim, sim. Foi sim. Só acho que é perseguição da polícia, militar ou civil? Eu não posso afirmar, mas assim, não sei se é polícia ou não sei, mas dá a entender que é tipo uma perseguição mesmo. Aham. Mas sim, ele já comentou, a senhora sabe algum motivo para ele ser perseguido, assim, alguma questão, Não, não. problema que ele teve com algum policial? Não. Aham. A senhora ficou sabendo dele estar foragido? Ele tá durante o tempo que vocês estiveram juntos? Ou não? Não, até que foragido não, até porque a gente estava morando fora, estávamos trabalhando tranquilamente, então A senhora não sabia dele estar foragido, não? Não tinha conhecimento, não? Hã? Você tinha conhecimento dele estar foragido ou não? Só essa pergunta. não entendi. Se a senhora tinha conhecimento de que ele estava foragido da justiça? Ou não? Não estava, não. Uhum. Tá certo. Sem mais perguntas. Pelos jurados, alguma pergunta? Pelo juiz também sem pergunta, a senhora está dispensada. Até logo, obrigado. Bom dia para a senhora, hein? Obrigada.